Olá, meus amigos. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica, né? Eu, além de ser psicólogo, psicoterapeuta, especializado em relacionamentos, eu também tenho formação em algumas áreas do conhecimento, tenho feito aí uma jornada de atualizações, de aprimoramento dos meus conhecimentos para criar condições ainda melhor de ajudar você que passou, que passa por um relacionamento abusivo. E uma das dicas que eu quero trazer para você hoje, ela carrega conhecimentos do neurodesenvolvimento e também da inteligência emocional, que são duas áreas de formação que eu possuo e que eu trago sempre para a minha prática clínica psicológica para ajudar e para ampliar as suas possibilidades de lidar melhor com relações, construir relações mais saudáveis, né, lidar com uma pessoa abusiva e preservar a tua saúde emocional e continuar alinhado ou alinhada ao teu rumo na direção do teu crescimento pessoal, da tua realização pessoal. E a dica que eu quero trazer para você complementando inclusive o que eu falei no vídeo anterior, é, é que você pode, né, para lidar com algumas situações, né, que são criadas, que são provocadas pelo narcisista, fazer uma pausa em momentos que você sentir que ele acionou algum gatilho emocional seu, que ele disparou em você algum tipo de reação emocional muito impulsiva, muito desmedida. E isso é comum, eu noto esse aumento de agressividade em vítimas que antes eram pessoas calmas, que não eram pessoas tão agressivas e quando entram no relacionamento abusivo acabam criando, né, essa coisa da agressividade. Então, assim, você pode fazer essa pausa, você pode respirar. É claro que fazer tudo isso é muito difícil no momento em que você está muito ali no calor das emoções, né? Recebendo uma provocação, um ataque, uma humilhação, que é próprio do narcisista fazer isso com as vítimas. Então, se você está num momento desse, eu sei que é muito difícil, mas quando você consegue, ou quando você começa a tentar, ou quando você começa a desenvolver isso, isso vai fazer com que você tenha uma melhor capacidade de lidar com a situação de uma forma menos emocional. E quando você age de uma forma menos emocional, você está deixando de dar um certo suprimento para o narcisista. E quando eu falo isso, a pessoa fala assim, mas Sérgio, eu gritei com ele também, eu destratei ele de alguma maneira, e como é que isso pode ser suprimento? Sim, claro que isso é suprimento. Narcisistas precisam, têm uma necessidade que é doentia mesmo, gente. Não estamos falando de coisa normal, natural, saudável, não, é de algo doentio. Ele precisa de uma atenção a qualquer custo, nem que seja para você brigar. Entende? Então, narcisistas têm uma necessidade de atenção e de admiração, principalmente, muito grande. Mas se ele não tiver admiração, no mínimo, ele vai requerer atenção. E às vezes a maneira de fazer isso, a maneira dele de fazer isso, é através de coisas negativas, né? Através, às vezes, de descer o nível para uma coisa que você nem nunca viu, né? Às vezes a vítima fala, nossa, mas ele chegou num ponto que, puxa vida, ele não fazia isso, não chegava tanto, e agora faz isso. É a forma que o narcisista tem de fazer, principalmente quando ele percebe que você começou a despertar, você começou a estudar sobre abuso, você começou a se informar, e aí agora você já não é mais uma presa tão fácil e ele recorre a tentar piorar o panorama da situação, né? Então é por isso que é importante que você busque refrear a sua impulsividade, por mais difícil que seja, né? É claro que o ideal, assim, o mais importante, que eu também falei um pouco sobre isso no vídeo anterior, seria que você fizesse o contato zero, né?
encerrasse todo e qualquer contato com essa pessoa, buscasse um afastamento e buscasse cuidar de você, cuidar do seu emocional e não se manter numa relação, num lugar que está destruindo e que tende a piorar e a destruir cada vez mais o seu emocional. Eu já tive experiência de atender vítimas com início de uma depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, o tradicional, vamos dizer assim, transtorno do estresse pós-traumático, que é o TEPT, o TEPT-C também, que é o transtorno do estresse pós-traumático complexo, né? Tudo isso dentro da classificação internacional de doença, que é o T74.3, que é o CID de abuso psicológico. Tudo isso está dentro dos danos que a vítima acaba tendo, né? E eu falei em alguns vídeos por esses dias sobre esses danos, né? Abarcando desde a esfera psicológica, partindo para física, social e financeira. O prejuízo da vítima, ele é completo. E isso aponta para o fato de que nós precisamos estar e nos manter aqui cada vez mais unidos, cada vez mais firmes na direção do nosso propósito, que é de estar vencendo o narcisismo.